Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Arena de Ideias. Esse é o videocast da Oficina Consultoria e nós estamos hoje direto do SXSW de Londres para falar um pouquinho sobre um tema super importante e relevante. Nós vamos falar sobre reputação, ancestralidade e o protagonismo da pauta da sustentabilidade, a pauta indígena na reconstrução climática do nosso país e a reconstrução climática do planeta. Junto comigo hoje, eu tenho a honra de receber aqui no Arena de Ideias o Almir Suruí, que é cacique do povo Paiter Suruí e uma das vozes mais respeitadas na diplomacia climática global. O Almir articulou parcerias com o Google Earth, Banco Mundial e ONU, e ele recebeu o prêmio UN Forest Hero e tornou-se presença constante em Davos, em COPs, universidades de ponta, levando a visão da floresta brasileira para os fóruns de tomada de decisão. Ao meu lado também o diplomata Fernando Bastos, que é chefe da seção de Meio Ambiente, Clima e Energia da Embaixada do Brasil em Londres. Fernando tem uma carreira dedicada à cooperação internacional. Ele teve uma atuação importante na visita do presidente Lula na COP27 e também uma participação extremamente importante na retirada de brasileiros de Gaza em 2023. Ele hoje lidera o diálogo Brasil-Reino Unido sobre transição energética aqui na Embaixada do Brasil em Londres e nós vamos discutir esse tema. Afinal de contas, esse é um ano de COP. Estamos no SXSW, mas todo mundo só quer saber de COP, não é isso mesmo? Antes de começar, eu só queria fazer uma pequena descrição de mim para facilitar quem possa ter alguma deficiência visual ou baixa visão. Eu sou uma mulher parda, tenho cabelos longos, castanhos, estou vestindo uma blusa branca, um colete preto. Aqui ao meu lado estão os meus convidados e à minha direita tem um fundo colorido escrito Arena de Ideias. Queria passar, então, a palavra para o Almir, para que ele possa se apresentar. E eu vou começar, Almir, te perguntando, pedindo para que você conte um pouquinho da sua história, como é que você chegou aqui, né? Assim, eu já estou impactada, até emocionada com as histórias que a querida Val Flor, que é quem mediou aqui esse nosso encontro, me contou sobre as suas últimas experiências e até a dificuldade de chegar aqui hoje em Londres. Bem-vindo, muito obrigada por estar conosco. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, né, Fernando? Então, assim, é um prazer grande, né? Que missão você tem, tão importante, representando o Brasil pela essa instância que você participa, falando o que o Brasil pensa e como que o Brasil também pode contribuir, né? Que isso é muito importante. Eu sou Almir Suruí, líder do povo Paiter Suruí, do estado de Rondônia, Amazônia, Brasil, e meu povo está ocupando um território de 248 mil hectares de floresta, e onde a gente está, desde 17 anos, construindo estratégia de como fazer gestão do nosso território, que possamos contribuir com o Brasil a partir das suas políticas públicas que possam oferecer melhores ideias da sustentabilidade para o mundo, como combater os desafios, principalmente mudanças climáticas, né? Então, eu sou um líder que tento antecipar os problemas. Por isso, o povo Paiter Suruí, com a minha liderança, nós tivemos o primeiro projeto indígena de carbono em 2010, né? E tivemos alguns desafios, por isso a gente parou e a gente está retomando. Então, quer dizer, antes de todos esses países falando das ameaças das mudanças climáticas, o povo Paiter Suruí já estava propondo uma solução, ideia para que a gente possa seguir, não seguir ideia dos povos Paiter Suruí, mas seguir, refletir como é que o planeta mais sustentável possa garantir uma qualidade de vida para o mundo.
E é interessante, né, Almir, que você fala sobre esse pioneirismo que vocês tiveram lá, no momento em que muita gente coloca essa transição, a necessidade de emergência climática como algo como se fosse novidade, como se fosse algo da moda. E ontem, inclusive, nós ouvimos o embaixador Antônio Patriota dizendo que a palavra da moda no Brasil, ela na realidade é velha, porque na década de 70 o Brasil começou a liderança da transição energética, não é? Então eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso, Fernando, né? Essas negociações climáticas que o Brasil lidera há décadas. O que mudou, na realidade, quando agora a gente tem lideranças indígenas passando a ocupar espaço de falas em fóruns diplomáticos, no entanto, ainda há tantos desafios, né? O que muda? E como é que é isso, né? Hoje, uma vez que a gente começou lá na década de 70, mas agora o mundo começa a perceber que é urgente? Bom, Obrigada por estar aqui. em primeiro lugar, obrigado, Patrícia. Obrigado, Almir. É um prazer estar com vocês aqui. Almir, você é uma pessoa que não tem... Faltam palavras, né? É um prazer estar aqui do teu lado, conversando sobre um assunto tão relevante, tão importante. Eu apenas qualificaria um pouco a posição do Brasil de liderança, e eu acho que é importante a gente reconhecer, né? Porque o Brasil é uma liderança, mas é uma história de idas e vindas, né? Não foi algo que surgiu do nada, esse protagonismo do Brasil, no campo ambiental, especificamente. E apesar da gente, na década de 70, a gente ter avançado em termos de transição energética, a gente hoje poder falar que o Brasil tem uma matriz energética mais limpa do que praticamente todas as economias do mundo, é importante ter em mente também que nos anos 80 o Brasil não era exatamente um líder em termos de proteção das florestas. Né? E o Brasil só se tornou um país que pode dizer que tomou iniciativas para começar a proteger a floresta e a se defender de maneira própria no cenário internacional, depois que movimentos indígenas, seringueiros, trabalhadores do campo, se uniram e chamaram a atenção para uma realidade que era muito problemática no Brasil. E eu acho que hoje a gente pode dizer que o Brasil tem uma função e tenta fazer o melhor possível combatendo a criminalidade na Amazônia, que inclui o desmatamento, porque existiu um Chico Mendes, né? Porque existiu uma Dorothy, porque existiu um Bruno Pereira, certo? São pessoas que hoje em dia o Brasil reconhece e tenta, na sua função, a diplomacia como um todo, tenta dar um papel na sua função de representação, tenta dar uma voz e diversidade para um país que é diverso, de fato, né? É claro que há momentos que nem sempre é assim. Há idas e vindas, mas acho que a gente vive um momento importante que o Brasil está de novo no centro do palco internacional na área do meio ambiente, como esteve na Rio 92, como esteve na Rio+20. E a gente pode ter orgulho de dizer que pela primeira vez um país, apesar de críticas, está sediando uma COP no coração da floresta amazônica, que é a maior floresta do mundo, e poder dar protagonismo a pessoas como Almir, que é quem pode dizer e dar soluções para a floresta, que na maioria das vezes, pelo menos aqui em Londres, é muito difícil de você escutar. Isso é um desafio, né? É um desafio para o Brasil, é um desafio para toda a sociedade, porque o que eu vejo, né, além de não cumprir
o que foi decidido dentro desses COPs e entre outras convenções nacionais e internacionais, que acontece é cumprimento dessas responsabilidades que cada país assume, né? Então, mesma coisa assim, e por quê? Porque essas sociedade como um todo, desde governo às empresas privadas e demais setores, só pensa em imediatismo, né? Então a gente tem que parar de pensar um pouco onde que nós queremos ir, qual o futuro que nós queremos para nosso planeta e qual é o papel de cada país para que a gente possa realmente transformar o nosso planeta sustentável, né? Um desenvolvimento consciente que não dá para pensar pelo setor e pelo grupo, mas pensar a sociedade como um todo, inserir, incluir a toda a sociedade que possam discutir, ouvir e refletir assim, qual o futuro que nós queremos e como podemos chegar. O que eu não tenho, outros países têm. E a gente tem que juntar e construir esse caminho para que a gente possa garantir esse futuro que desejamos. É isso que eu vejo, né, que acontece muitas vezes. Então, para nós, como liderança indígena aqui, participando de um evento igual essa, além de privilégio, é uma responsabilidade muito grande, né, que eu não consigo fazer isso acontecer sozinho, né? Eu preciso parceria, eu preciso estar junto com o governo, a sociedade como um todo, para que a gente possa então dizer assim, é exatamente, é isso aí que a gente precisa fazer, né? Porque entrar em consenso e não como acontece no nosso país lá, né? Ficar batendo na boca, perdendo tempo, né? Então a gente precisa ter consciência de que como queremos construir o nosso país Brasil. E eu estou, como liderança indígena, junto com o meu povo, tem colocado a nossa expectativa, nossa experiência, nosso plano de ideia de apoiar o Brasil com essa liderança que ele tem, como mostrar que tem capacidade também, não só liderança, tem capacidade de médio e longo prazo de mostrar que é possível produzir de melhor forma possível para que o nosso planeta realmente tenha esse equilíbrio. O Almir falou então sobre essa questão da escuta, né? Construir a partir da escuta e das soluções coletivas. E o grande mistério e o grande sucesso da diplomacia vem justamente, Fernando, de conseguir captar esses interesses todos em prol de uma negociação benéfica para o nosso país. No momento em que nós temos vários outros atores chegando para a discussão sobre os avanços da pauta climática, como que vocês estão conseguindo endereçar esses desafios do Brasil e a agenda que se tem tão ampla de negociação que prevê aí, antecede a COP, né? E o que efetivamente é possível fazer entre a diplomacia de Estado brasileiro e a diplomacia agora dos povos originários, dos povos indígenas, em prol de soluções mais concretas? Eu diria que o Brasil tem dois desafios, né? O primeiro é a construção e consolidação da democracia no Brasil, né? Que inclui basicamente o reconhecimento de todos, sem exceção, e a ideia de que todas as pessoas no Brasil têm direito a uma vida digna e que ninguém deve ser deixado para trás em sua história, em sua ideia de ancestralidade e tudo mais. O Itamaraty tem feito um esforço de reconhecer a diversidade do Brasil e incorporar as diferentes visões dentro da política externa brasileira. Isso é um desafio porque não é um trabalho simples. A gente vive uma sociedade complexa. O norte do Brasil, a Amazônia Legal, abriga 40 milhões de pessoas
que tem, enfim, desafios de desenvolvimento muito claros. E o que a gente precisa encontrar é um caminho que permita que essas pessoas tenham condições de atingir os seus objetivos. E somado a isso, eu diria que dentro dessa dificuldade, que é construir consensos internamente, e um pouco da ideia que eu já tinha apresentado, às vezes esses consensos, eles retroagem, eles mudam, mas fazem parte da vida democrática de um país que constrói o seu caminho de maneira soberana, né? Tem um desafio do mundo atual, né, que é um mundo que está enfrentando sérias dificuldades, a ameaça de guerra internacionalmente tem criado novos desafios para a ideia de construção de consenso entre os países. Está cada vez mais difícil encontrar caminhos para que os países se reúnam e, de boa fé, se tratem uns aos outros com uma ideia básica de cooperação, né, sem uma lógica de competição desenfreada, de soma zero, né? E eu acho que essa ideia de que o Brasil tenta construir internamente, o Brasil tenta se projetar internacionalmente também. A carta do presidente designado da COP30, embaixador André Correia do Lago, a comunidade internacional evoca uma ideia que eu acho que é fundamental, que é usando a palavra indígena de mutirão, né? Uma ideia de, enfim, um esforço coletivo para a construção de um caminho comum, né? De uma luta em comum, criada coletivamente. E o Brasil tenta evocar esse espírito de maneira internacional para tentar agregar os países, né? Num cenário que, enfim, aqui na Europa isso é muito evidente e para mim assim, é motivo de orgulho, na verdade, de ser diplomata brasileiro nesse momento, porque eu vejo que o que a gente fala, quase ninguém mais fala, né? Que, por exemplo, algo que o embaixador fala muito, o embaixador Antônio Patriota, de que a guerra é antiecológica, né? A gente vê o mundo assim, retroagindo em verbas de apoio ao desenvolvimento, mas mais do que isso, a gente vê um mundo que fala de maneira aberta de se rearmar e se preparar para a guerra, não é? Num cenário que é o cenário de urgência climática, um cenário de que, enfim, esse ano, que não é um ano de El Niño, ou seja, anos de El Niño em geral são mais quentes do que os outros, e anos de Laninha são anos mais frios. Um ano de Laninha que já está indicando ser um dos mais quentes da história, né? Então, o que será dos próximos anos quando El Niño voltar, né? Então, a gente vê que, enfim, a mudança climática é real, que ela está acontecendo agora, não é mais simplesmente teoria, os impactos já estão acontecendo. E, ao contrário de, enfim, temas de mitigação, que é tentar evitar a emissão de carbono, os impactos das mudanças climáticas elas acontecem localmente, né? Isso significa que tem novos vencedores e novos perdedores nas mudanças climáticas, o que acirra ainda mais a competição dos países, justamente no momento que eles deveriam se unir. Então, eu diria que, enfim, o Brasil está numa posição privilegiada para liderar uma ideia de retomada da cooperação, né, na medida do possível. Mas o Brasil é mais forte do que muitas vezes os próprios brasileiros percebem. Então, nesse sentido, eu acredito que a gente tem algo a contribuir, de fato. Com certeza. E pegando o gancho do Fernando, assim, muitas das suas falas reforçam que a solução está na floresta, né? E que o avanço da tecnologia que hoje o mundo tem colocado, ela pode impulsionar ainda mais
a ciência, a ancestralidade dos povos originários, dos povos indígenas. No entanto, a gente percebe que a sociedade empresarial, o meio empresarial e também grande parte da comunidade política, dos nossos representantes políticos, ainda não entenderam, né, a potência da floresta. Eu queria que você explorasse um pouquinho mais sobre isso. Eu vi até algumas coisas que saíram sobre eventos que você participou em Davos, em que esse foi um tema forte. E queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão da ancestralidade como um tipo de inteligência associada a esse avanço que a gente precisa ter de combater os efeitos da emergência climática, mas, ao mesmo tempo, desenvolver o nosso país a partir da floresta. Certo. Então, o conhecimento ancestral está dentro da floresta. Então, temos mercado, farmácia, hospital dentro da floresta, né? Então, o que falta é nós conectar com esses dois conhecimentos que a gente tem, como é que a gente pode, então, potencializar a floresta em si, não só ambientalmente, mas também economicamente. Porque assim a gente vai pensar, construir o médio e longo prazo, né? Trazer a oportunidade para pessoas que vivem dentro da floresta tenham qualidade de vida. Porque, seja não quero não dá para ficar isolado hoje, né? A gente tem que estar acesso, eu digo povos indígenas que estão vivendo dentro da floresta, né? Claro, cada um dentro dos seus lugares, dentro do seu território, precisa fazer essa governança de como participar, como contribuir dentro desse processo de discussões. Onde eu vejo que falta esse diálogo, esse ausente do tecnologia, do conhecimento, do investimento, tanto para que a gente possa, então, mostrar esse valor que a floresta tem de conhecimento ancestral. Né? Porque, como eu falei, né? Juntando esse conhecimento de dois, o povo Paitesuruí já previa que essa mudança climática poderia acontecer, né? Antes, uns 15 anos atrás. Já prevendo dizer assim, uma das soluções deveria ser essa. E foi feito. Não aconteceu. Mas como naquele tempo não tinha nenhuma discussão iniciada no Brasil pela lei que podia regulamentar esse tipo de serviços ambiental, foi um impasse muito grande dentro algumas pessoas que queriam que o povo indígena continuasse com essa dificuldade financeira, né? Porque fortalecer a autonomia, né? E fortalecer a estrutura de governança do território para que a gente possa ter capacidade política e técnica de oferecer a potencial da floresta, é preciso que tenha esse fortalecimento da autonomia indígena dentro do seu território. Né? Porque sem essa, a gente não consegue. Porque com isso a gente vamos, com certeza, não só preparar nosso povo, mas também ter o serviço de qualidade de especialista dessas áreas que cada tema dessas precisa ter esses especialistas. Sem dúvida. De ser ouvida. De que a gente, coitados indígenas ali e tal, estão sofrendo. Não, a gente não quer ser essa vítima. A gente quer ser protagonista de crescimento do nosso país também, como povo, né? Mostrando, planejando, construindo, oferecendo, participando, todas as instâncias que deveria, da importância da decisão e da política pública e dos outros temas que deveriam ser feitos, né? Então eu vejo que
essa ausência a gente temos, né? Não está na mesa de discussões, das decisões, né? Claro, os nossos representantes do país estão aí, como o Fernando, né? Levando, né, também, com certeza, esse nosso desejo de que o Brasil seja esse protagonista também, né? Porque se o Brasil está assumindo, ocupando seu espaço como liderança sustentável, isso com certeza reflete dentro dos nossos projetos, do nosso território também, né? E eu vejo que é assim que a gente tem construído nossos pensamentos. Falta entendimento, né? Me inspirou muito essa sua fala, eu achei maravilhoso o que você falou, porque tem um arqueólogo brasileiro que eu acho, enfim, sensacional, que é o Eduardo Góes Neves, da USP, e ele fala que a Amazônia ela é ocupada há 12 mil anos, né? Que é mais tempo do que a maioria das pessoas pensa, e é justamente o contrário do que boa parte, enfim, da maneira que o Brasil lidou com a Amazônia como um espaço vazio por séculos, né? O que é uma bobagem incrível que, enfim, ainda bem que a gente superou essa visão, né? Mas a Amazônia ocupada há 12 mil anos, muita gente muitas vezes pensa que a Amazônia, pelo seu tamanho, pela sua biodiversidade, é simplesmente uma dádiva divina, né? E ele mostra que não, que a Amazônia, do jeito que ela é hoje, ela é consequência direta da atuação antrópica de povos indígenas que vivem lá há 12 mil anos. E que o nível de biodiversidade que nós temos, que é motivo de orgulho do Brasil, né, um nível de biodiversidade que não existe em nenhum outro lugar do mundo, exceto na Amazônia, na Mata Atlântica, para o Eduardo Góes Neves, é consequência direta da diversidade política daqueles povos que viviam por lá. Então, me parece bem claro que, dessa perspectiva, a floresta amazônica ela está mais próxima de um jardim do que qualquer outra coisa, né? E eu acho que a gente precisa se questionar onde que está o desenvolvido e o avançado, né? Quem que consegue fazer algo como aquilo, um trabalho de milhares de anos, sem destruir, pelo contrário? E quem simplesmente, enfim, bota cimento em cima, certo? E me parece muito claro que no cenário de urgência climática, o caminho está justamente em aprender com aqueles povos que conseguiram construir aquilo em primeiro lugar, né? Porque existe algo ali que não é simples harmonia, né, com a natureza. É algo muito mais profundo que isso. É, de fato, lidar com a diferença e encarar a vida de uma outra maneira, né? É claro que a gente é possível encontrar pistas ali sobre um futuro possível, né, para a humanidade. Com certeza. E é curioso. Posso comentar? Claro, por então, favor. assim, Fernando, é verdade. Eu acho que o que a gente tem falado, né? Eu digo, os nossos conhecimentos ancestrais do meu povo, diz que nada é intocável na floresta. O que tem que existir é uma sabedoria, um conhecimento que dizer como você precisa utilizar aquele serviço de médio e longo prazo. Não é intocável. Não é dizer, não, eu não posso chegar, não posso utilizar. Está ali para ser utilizado, mas tem que saber como e o que fazer e para quem, né? Então, eu acho que essas precisam ser aprofundadas, né, como instrumento de como a gente desenvolver a Amazônia. Já que eu sou da Amazônia, eu quero falar da Amazônia. Eu sei que o Brasil tem outros biomas importantíssimos quanto a Amazônia também, né? Mas eu não posso falar de outros biomas porque eu não conheço bem. Mas se eu sou da Amazônia, eu quero dizer assim, pensar, porque muita gente pensa que os povos indígenas não querem que a Amazônia seja tocado. A gente quer, mas a gente quer também que a Amazônia
se torna como um papel importante, como o papel do agro, por exemplo. Então, para o Brasil, meio ambiente e agro não são um inimigo. Eles têm que andar junto. Porque sem floresta também enfraquece a agro. Sem dúvida. Porque vai acontecer mudanças climáticas. Como que eles vão produzir? Né? Então, daqui um tempo, daqui mais 5 anos, eu penso que a sociedade, posso dizer assim, a gente quer consumir um produto de qualidade e com origem. E que tenha responsabilidade ambiental e social. Né? Se isso acontecer, o Brasil está preparado para produzir isso, principalmente o papel do agro fazer isso, respeitando o papel da floresta. E que isso significa o quê? Que a gente digo assim, agregar o valor do produto que a agro hoje produz. Então, esse precisa consciência de que o meio ambiente não é inimigo do agro. Tem que andar junto. E eu acho que é fundamental entender que, enfim, a Amazônia é uma condição para o agro brasileiro, né? Sem as chuvas, o regime de regulação de chuvas das florestas tropicais, especificamente a floresta amazônica, não seria possível a agricultura no Brasil, né? Então, existe um serviço ecossistêmico que é realizado pela Amazônia que muitas vezes não é reconhecido. E, em termos econômicos, de fato, ele não é remunerado, né? O que cria um problema. Mas, ao mesmo tempo, eu posso dizer que, enfim, o Brasil está capitaneando uma iniciativa de criação de um modelo de remuneração de serviços ecossistêmicos, né? Que a floresta amazônica e as florestas do mundo cumprem e fazem para o mundo inteiro, né? De graça. Uhum. E esse serviço, esse modelo, que é o que a gente chama de TFFF, que é o Tropical Forest for a Facility, que é o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, é uma iniciativa capitaneada pelo Brasil, liderada, que não é só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, para os países em desenvolvimento, com florestas tropicais. Né? E pretende justamente remunerar os países pelo estoque de floresta que eles têm. Né? Porque cada hectare de floresta, ele está realizando uma tarefa para o mundo. Uma delas é diminuir a temperatura do planeta, que é uma das tarefas mais fundamentais que a gente tem hoje. E essa cobertura de florestas que o Brasil tem e que ajuda a diminuir a temperatura do planeta, ela não é remunerada. Não é remunerada. E hoje a gente vive uma falha de mercado, né? Porque simplesmente a atuação livre do mercado não consegue remunerar as florestas. É uma triste realidade, né? Essa é uma triste realidade que tem que encarar. A floresta hoje vale mais, em termos estritamente monetários, quando ela é cortada do que quando ela está de pé. Isso é um problema que tem que ser enfrentado. Né? E o TFFF, essa iniciativa do Brasil, tenta lidar com isso. Só que quando as pessoas me perguntam o que é o TFFF, e muitas vezes o tema acaba sendo muito técnico, mas eu dou um exemplo muito, muito claro, né? Que para mim ajuda a esclarecer. E eu uso um exemplo europeu, que eu aprendi aqui em Londres. E para mim, enfim, eu acho que a gente tem que criticar os europeus, muitas vezes porque eles tentam orientar a gente o que a gente tem que fazer, assim, e tal. Eu tento dizer, olha, em vez de a gente fazer o que eles mandam a gente fazer, acho que a gente tem que fazer o que eles fazem, né? Olhar na prática o que eles fazem. Existem falhas de mercado aqui na Europa que são muito claras, né? Por exemplo, os museus. Os museus europeus, que são uma falha de mercado. Os museus europeus, eles não são financiados simplesmente pelo turismo. Nenhum turismo paga a estrutura de museus que eles têm aqui. Porque a função de um museu é proteger o patrimônio histórico e o conhecimento de uma determinada cultura. Né? E aquilo que a gente vê de um museu é 5% de todo o arquivo que está em outros lugares, escondido e protegido para gerações futuras. E a proteção desse arquivo de um patrimônio cultural e histórico
não é remunerada. Ela é financiada por outros meios. Aqui, como é que eles fazem para financiar algo que não dá lucro, como o museu? Eles pegam, levantam uma quantidade enorme de dinheiro, sabe-se lá como, e eles, em vez de gastarem, eles investem em outro lugar. Vamos supor, sim, real estate, mercado imobiliário. E o lucro desse mercado, eles usam para financiar os museus. Que é uma maneira sustentável de você bancar o patrimônio histórico. O que o TFFF apresenta é que a floresta é o patrimônio cultural, natural do Brasil e do mundo. E que você pode usar os mesmos mecanismos que são utilizados em outros lugares para proteger as florestas. E essa é uma iniciativa totalmente inovadora, que, enfim, eu tenho muito orgulho de poder dizer que o Brasil está liderando. Se concretizar, esperamos que sim, será uma grande vitória que pode mudar a perspectiva da maneira como os países podem colaborar na área de conservação como um todo. Porque se funciona para as florestas, pode funcionar para os oceanos, pode funcionar para proteger os recifes de corais, né? E pode ser uma maneira que liberta os países em desenvolvimento de ficar simplesmente numa posição demandante, que é importante, mas ao mesmo tempo ela é insuficiente, porque não basta simplesmente exigir que os países europeus, os países ricos, deem mais dinheiro para os países em desenvolvimento, né? É preciso encontrar maneiras que superem essa dicotomia. E o TFFF é uma maneira que o Brasil encontrou para justamente superar esse desafio. Excelente solução, né? E eu acho que passa muito por disseminar conhecimento, né? O Almir falou muito sobre a questão do conhecimento que está na floresta. A gente tem também o desconhecimento das pessoas sobre algumas soluções. É muito importante compartilhar esse conhecimento, né? Hoje é um dia importante para nós também, falando um pouco sobre conhecimento, a morte de Nied Guidon no dia de hoje, que a gente está gravando aqui, uma mulher que trouxe luz a um ambiente no Brasil totalmente desconhecido e que até o final da sua vida ainda lutou para que a pesquisa pudesse trazer conhecimento para soluções futuras. E falando sobre isso, eu queria, no finalzinho aqui da nossa conversa, falar sobre algo que passa por conhecimento e passa por desenvolvimento também, que é a questão de emissão de carbono. A gente sabe que o Brasil assumiu um compromisso em relação a net zero de emissão de carbono. A gente sabe que há capacidade instalada para que a gente possa também liderar essa agenda. E eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, Almir, e você também, Fernando, sobre como que a gente pode avançar em relação a essa questão de carbono, né? E taxas de emissão de carbono e descarbonização. Em termos de engenharia da floresta e engenharia do meio empresarial, juntos? Então, existe possibilidade sim, né? Porque o que a gente está fazendo dentro do nosso território é como você produzir junto com a floresta e também que é de agrofloresta, né? Você cria um calendário de produtos da floresta que pode produzir e cada mês, né? Que isso pode gerar receita e que evita a desmatamento, né? Então, aquele floresta que está em pé, que pode gerar o crédito de carbono para que aquelas pessoas que têm interesse, o Brasil, né, possam cumprir a sua meta, né? E, portanto, também a gente precisa trabalhar com governança de que como que se o Brasil tem essa proposta, né, que esse benefício pode chegar até lá, né? Porque a gente também tem esse desafio, né? Para chegar até a ponta. Até no ponta, né? Para manter tudo isso, né? Então, Falta informação? acesso, Acesso. dificuldade.
de acessar essas políticas públicas que tem, né? Porque eu vejo que, como eu falei, né, tem várias propostas, várias parcerias, então acesso, dificuldade de terem, traz esse desafio para que a gente não possa conseguir fazer isso acontecer, né? Uhum. Quantos anos a gente tá aí com a estratégia da gestão do nosso território que não se avançou muito porque falta de parceria, falta de muitas vezes ausência do própria políticas públicas, Sim. né? Porque e também a diferença do governo que passaram no Brasil que em relação a esse tipo de gestão do território, né? Desde 2000 a gente tem esse plano estratégico em 50 anos do Povo Paité, Fernando, que traga como lidar com cada tema dessas, como potencializar o território, como fortalecer a autonomia indígena, né? Como mostrar o que é o papel da economia dentro de um povo indígena, né? Porque é onde a gente entende que o recurso financeiro não é o final que a gente desejamos, né? É o meio. O recurso financeiro é um meio de qualidade de vida que a gente precisa. Ter nossa autonomia, continuar produzindo, valorizando a nossa cultura, oferecendo o nosso conhecimento para outras instâncias, né? E a gente não quer oferecer, compartilhar o nosso conhecimento a qualquer custo, né? Por isso a gente também tem universidade criada dentro do nosso território, que é do nosso conhecimento, né? E como a gente pode fazer parceria com outras universidades brasileiras e não brasileiros para discutir soluções imediatas e de longo prazo de todos os temas que a gente quer discutir, desde cultura, desde tecnologia, usando esses conhecimentos que são gerados dentro da universidade, né? Então, a gente não quer que eu venha passar um conhecimento para aqui, mas que a universidade entre em contato com a nossa universidade e faça parceria e dizer assim, como é que a gente possa oferecer esses conhecimentos. Isso vai ajudar a refletir o papel que a floresta tem, né? Desde carbono até outros produtos e até medicinais. Eu acredito que ainda tem muitas coisas novas na Amazônia, dentro do conhecimento ancestral dos povos indígenas, que nós não temos acesso. Eu digo, a sociedade não tem acesso. Para ser descoberto. Para ser descoberto. Que possam ajudar o mundo no futuro, né? Muito bom. Fernando, essa questão de... essa é a pergunta de $1 milhão, né? Bom, com relação à redução de emissões, na minha área, a área diplomática, acho que dá para dizer que o Brasil tem uma liderança importante, especificamente na nova rodada de novas contribuições nacionalmente determinadas. Esse é um tema da COP? São os termos o termo da COP, que são chamadas NDCs, né, que pelo Acordo de Paris, os países têm que apresentar planos de redução de emissões. E esses planos são chamados de contribuições nacionalmente determinadas, são as NDCs. E hoje nós estamos no momento em que, pelo Acordo de Paris, os países têm que apresentar novos planos e aumentar a sua ambição para, alcançar o regime de net zero, né? O Brasil, junto com o Reino Unido, na COP de Baku, COP29, foi o primeiro país a apresentar as NDCs. E o Brasil também ajuda países em desenvolvimento a apresentar suas próprias NDCs, né? Porque não é algo tão simples, né? O Brasil apresenta um plano que envolve todas as áreas da economia, né? Não é apenas restrita a pequenos setores da economia. O Brasil engajou todos os ministérios, o governo brasileiro como um todo estava engajado, não foi algo lidado como simplesmente pro forma. E o Brasil lida também com todos os gases, né? Então, nessa área especificamente das contribuições nacionalmente determinadas, o Brasil tem algo sim a mostrar,
porque a primeira delas, a primeira NDC que o Brasil apresentou, foi cumprida, né? Ou seja, o Brasil está, nesse sentido, está fazendo aquilo com que cumpriu. Mas, ao mesmo tempo, é preciso reconhecer, há desafios. Não é uma tarefa simples, simplesmente reduzir as emissões, né? Hoje, o perfil de emissões do Brasil, infelizmente, é devido principalmente, a maior parte das emissões do Brasil se deve ao desmatamento, né? Que quase exclusivamente o desmatamento no Brasil é ilegal, quase sempre, né? E isso é simplesmente inaceitável, né? Porque nós estamos lidando aqui simplesmente de criminalidade e é algo que o Brasil precisa enfrentar de frente, né? Enfim, com coragem de tomar decisões que são difíceis, né? Mas que podem dar, enfim, resultados lá na frente, né? Acho que, enfim, o Almir já deu o sinal, e nesse sentido ele falou melhor do que eu. Preciso olhar com mais clareza com relação ao longo prazo, com o médio prazo, saber encontrar maneiras de você tirar proveito da biodiversidade do Brasil, reconhecer que, enfim, a floresta de pé, ela cumpre uma função econômica, social, ambiental, né? E, enfim, acho que o Brasil tem algo a contribuir, tem as funções, apesar das dificuldades que a gente enfrenta, né? Que pena, estamos chegando ao final aqui. Queria pedir para vocês, numa frase, numa palavra, qual o desejo final aí, Almir, essa final retomada aí agora do nosso festival. Amanhã você fala na Casa de Clima e Natureza, patrocinada pela Bellwethers, que é esse grande think tank que forma consciências de líderes em prol da preservação do clima, da sustentabilidade. Você vai fazer uma fala importante nesse epicentro aqui, onde mentes brilhantes podem ecoar essa nossa missão de levar essa liderança do Brasil e provocar pelo contágio também. Então, eu queria deixar isso uma palavra final, que você deixasse sua palavra final. Qual é o desejo dessa solução que a gente pode ter? Você já falou que não dá para ser imediatismo, não é? Eu acho que se a gente pensar sobre imediatismo, a gente se atropela, né? Então, se a gente quer fazer o futuro, a gente tem que construir e entrar, quer dizer, ter paciência de ouvir opiniões importantes para construir uma política que pode garantir isso, né? Então, o que eu vejo, como eu falei, né, também, nosso território está na linha de arco de desmatamento na Amazônia, onde eu tenho refletido bastante. Se nossos projetos não dão certo aqui dentro do território, então a gente abre o caminho para desmatar o restante da Amazônia, né? Então, portanto, a gente tem essa estratégia que diz assim, é possível desenvolver uma qualidade de vida utilizando conhecimentos tradicionais e ancestrais e tecnologia de melhor ponta do mundo, né, para agregar todos o que a floresta oferece hoje, né? A gente está pensando, já iniciamos na verdade, né, instalar o biofábrica de chocolate dentro do território, que não é só pensar o povo Paiteçuruí, mas sim pensar para a região, e o não indígena vai ter que adequar para que o biofábrica que compre o seu cacau, né? Porque aí a gente está pensando 2 linhas, 3 linhas de chocolate. Um chocolate exatamente da floresta, outros que foram plantados e outros que são não indígenas, que estão produzindo, né? Então, quer dizer, a gente tem soluções desde que a gente tenha capacidade de estruturar como chegar lá, utilizando conhecimento, utilizando tecnologias, né? Para fazer isso, a gente precisa o quê? Parceria.
né? E não adianta a gente falar do futuro do mundo sozinho. A gente não consegue fazer sozinho. Né? É isso que eu vou levar amanhã, mais ou menos isso, né? Trazer uma reflexão que aquele que eu não tenho, o que eles têm aqui, a gente pode juntar essa nossa força, esse nosso conhecimento, nossos instrumentos para unificar que todo mundo está ameaçado pelas mudanças climáticas. Muito bom, muito obrigada. Fernando, suas palavras finais, seu desejo. Meu desejo, eu pensei um pouco aqui, é difícil, né, você... Não é um só. Mas eu acho que eu diria que seria, enfim, seria uma transição justa, né? Que é um termo, enfim, é um jargão diplomático, a transição justa, mas tem uma ideia bem concreta, né? De que é possível você fazer uma transição de uma economia de baixo carbono sem deixar ninguém para trás, né? Que a gente possa usar esse momento de crise do planeta como uma oportunidade de construir um mundo e um país, um planeta mais igual, né? Que todos tenham a igualdade de condições. Muito obrigada, então. Obrigada a vocês, Almir e Fernando, por estarem aqui, pela dedicação, pelo tempo de vocês. E obrigada a você, que está conosco em mais um Arena de Ideias. Até mais. Começa agora a nova era da reputação e influência. Uma era que exige evolução, adaptação, análise de contexto, conhecimento profundo dos desafios dos clientes e soluções não óbvias. Reputação é um ativo tangível e com alto impacto nos negócios. Sua gestão exige constante transformação. Com esse DNA de inovação, alcançamos o reconhecimento de melhor agência de comunicação corporativa do Brasil. E no ano em que celebramos 25 anos de história e credibilidade, inauguramos um novo modelo de negócios, integrando a agilidade de uma agência, a estratégia de uma consultoria e agora a força de uma atuação em rede. Somos agência, somos consultoria, somos rede. A rede de reputação e influência conecta agências boutiques, empresas, consultores especializados, unindo o melhor do capital humano e da tecnologia para potencializar projetos de pequenas, médias e grandes organizações. Um hub de competências que reúne dados, tecnologias, inteligência artificial, advocacy, gestão de crise e muito mais. Uma atuação integrada e sob medida para os objetivos de cada negócio. A integração de agência, consultoria e rede impulsiona o mercado, reforçando a oficina como protagonista numa nova modelagem de negócio para o setor de reputação e influência. Em rede, todos saem ganhando. Clientes vão contar com uma comunidade as a service que atuará de forma colaborativa para soluções dos problemas complexos com o uso de novas tecnologias e inteligência para antecipar cenários. Agilidade e integração para múltiplos desafios. Soluções para além da comunicação e uma força de trabalho em nível nacional, regional e global. Nossos parceiros ampliarão a sua rede de relacionamento e geração de negócios. Por meio de um networking qualificado de empresas e profissionais, terão acesso a métodos e tecnologias de ponta, programa especializado de capacitações, mentorias e espaço exclusivo para gerar conhecimento, negócios, novas conexões e um selo especial que chancela sua participação na rede. E para nossa equipe, toda essa estrutura de inteligência coletiva e acesso a novos especialistas vai permitir um ganho de conhecimento e produtividade inigualáveis. É assim, com experiência, reconhecimento e inovação, que estamos olhando para o futuro. Oficina, a nova era da reputação e influência.